Seja muito bem-vindo ao programa Direto ao Ponto com Ademar Oliveira, um espaço de informação clara e objetiva sobre neuropsicologia e psicologia. Aqui vamos falar sobre autismo, TDAH, outros transtornos do neurodesenvolvimento e desafios desse desenvolvimento e da saúde mental, sempre com base na ciência prática e numa ciência que mostra de forma simples para as pessoas. Então, para você que é pai, mãe, educador ou profissional da educação, da saúde, de diversas áreas, este programa é para você. Vamos direto ao ponto? Seja bem acolhido, aproveite, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar esse canal e não se esqueça, hein? Vai lá e se inscreve para que a gente consiga atingir muitas pessoas. Hoje vamos conversar sobre adaptação escolar e família, um dos assuntos mais procurados nos últimos dias. Estamos no início do ano e sabemos que é um momento muito difícil para as crianças. E eu, como psicólogo e neuropsicólogo, não posso deixar de contribuir neste momento, tá bem? Eu sou psicólogo há 16 anos, sou neuropsicólogo, mestre em educação currículo e doutor em ciências pelo programa de educação e saúde na infância e adolescência pela Universidade Federal de São Paulo. Mas não é sobre títulos e formações que nós estamos aqui, tá? Nosso foco é mostrar o que é preciso fazer para que a criança se sinta cada vez melhor. Ah, mas por que eu tenho que apresentar as formações? Para uma apresentação, né, para que a gente se conheça um pouquinho mais. Eu sou pai da Ana Júlia, pai do Tiago, eu moro em Eldorado, trabalho também no município de Jacupiranga e de Registro, que fica na região do Vale do Ribeira. Vamos direto ao ponto? Vamos lá. Minha gente, nós sabemos que é muito difícil para a criança sair de casa depois de 20 dias, 30 dias, numa rotina totalmente diferente da obrigatoriedade escolar. Então, hoje nós vamos trazer algumas questões importantes para a nossa reflexão, tá bem? Então, você pode comentar aí de qual cidade que você está nos assistindo, de qual escola, de qual departamento, o que você tem de dúvida para que a gente possa tirar durante a nossa programação. Ó, vamos falar sobre as principais emoções e comportamentos das crianças nesses primeiros dias de aula. Vamos trazer também como a família pode trabalhar com previsibilidade, olha só que interessante. Vamos trabalhar também sobre a importância de evitar conceitos negativos da escola, da equipe escolar, tá? E vamos tentar mostrar que é preciso tirar o termo obrigatoriedade para substituir por fonte de prazer, interação, aprendizagem e desenvolvimento. A criança, antes do lápis e da caneta, precisa ir para a escola para ser feliz. Precisa ir para a escola para se relacionar bem com as pessoas. Precisa perceber essa escola como um espaço atraente e nós vamos conversar sobre isso. E por último, vamos trazer algumas dicas de adaptação escolar no contexto do autismo, tá bom? Nós ainda não temos vinheta, mas eu prometo que em breve estaremos apresentando para vocês. Bom, minha gente, vamos lá. Quando as crianças voltam para a escola, se para nós adultos já é difícil lidar com as emoções e com os comportamentos, imagine uma criança de 7 anos, uma criança de 4, uma criança de 8, de 9, uma criança que está em fase de desenvolvimento e passando ali talvez pela segunda ou terceira ruptura de vínculo. Porque a primeira ruptura é ali depois do parto, né? Que tem o corte do cordão umbilical. Aí é uma apresentação de mundo. Depois essa criança ela sai de casa e vai para a creche, maternal 1, depois vai para maternal 2, depois vai para pré-escola 1, pré-escola 2, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e aí vai. Então veja, são diversas rupturas que essa criança vai passando e isso provoca na criança muitas emoções e muitas alterações de comportamentos. E nós adultos temos o dever de estudar sobre quais são os impactos dessas emoções nas vidas dessas crianças, tá? Então vamos para o primeiro objetivo da nossa programação, tá? Então assim, quais são as principais emoções que surgem nas vidas dessas crianças? Primeira emoção, medo e insegurança. Olha só, gente, medo e insegurança. Você tem medo? Você é inseguro às vezes? Imagine uma criança. Então assim, a criança ela está em processo de separação da figura paterna e a figura materna, fora as outras pessoas da rede de relacionamento, que
que são os irmãos, que são os tios, que são os primos, que são os amiguinhos da rua. Então, assim, naquelas férias, a criança saía para jogar futebol, ela pegava ali o celular, brincava com os coleguinhas, assistia filme, assistia desenho, saía, ia para praça, passeava, e aí de repente chega uma data limite, ó, tem que voltar para a escola. Então, logo de cara, essa criança ela pode desenvolver um medo e uma insegurança desse processo de separação. Às vezes, um ambiente novo, sai de uma escola vai para outra, às vezes por uma rotina desconhecida. Então, peraí, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou chegar lá, quem que vai me acolher? Para qual sala que eu vou, quem eu procuro, fico quieto, procuro alguém. Então, a criança ela vai passar por essa turbulação, ela vai passar por esse desafio de enfrentar o novo e lidar com esse novo com as condições que ela tem, tá? Então, assim, medo e insegurança, ansiedade. Então, vejam só, a ansiedade é uma das questões mais discutidas hoje no mundo. Eu não estou falando do transtorno de ansiedade, eu estou falando daquelas ansiedades do dia a dia, que é muito comum na volta às aulas, tá? Então, assim, a criança cria expectativas sobre os colegas. Peraí, quem são esses colegas? Cria expectativas sobre os professores, expectativas sobre as atividades. Quando eu falo de expectativa sobre colegas, é porque todos os anos os colegas, às vezes, um vai estudar à tarde, o outro vai estudar de manhã. E os professores, os que causaram boa impressão, os que não causaram tão boa impressão. As atividades, né? Será que são atividades fáceis? Será que são atividades difíceis? Imagine uma criança que tem barreiras de aprendizagem, que tem dificuldade na área da matemática, da geografia, da ciência, e aí sabe que vai encontrar pela frente atividades específicas dentro daquilo que ele não sabe direcionar. E aí vem o que? Vem a ansiedade, né? Aumenta a agitação psicomotora, aumenta batimento cardíaco, aumenta medo, aumenta a incompreensão, vem a relutância, vem a oposição, e isso pode provocar outras alterações comportamentais na criança, tá bom? Depois vem a timidez e o retraimento, né? Então, assim, peraí, a volta às aulas também pode ser palco daquela criança que não sabe lidar com o coletivo, né? Será que nós estamos preparados para observar essas crianças? Alguns podem preferir observar antes de interagir. Então, assim, às vezes a criança chega, ela fica olhando o ambiente, depois de uns minutos ela vai aos poucos se aproximando. Na maioria das vezes alguém tem que chegar, pegar na mão dessa criança, levar até um lugar em que ela fique mais confortável, tá? Comportamentos regressivos. É muito comum na volta às aulas a criança apresentar um retrocesso em algumas habilidades já adquiridas, como por exemplo, fazer xixi, voltar a fazer xixi na roupa, na cama, maior dependência dos pais, maior, como que eu posso dizer para vocês? É como se fosse uma chantagem emocional, né? A criança fica chamando o pai o tempo todo, chamando a mãe o tempo todo, e ela acaba tendo uma regressão. Vamos lá, ela tem 7 anos e ela acaba tendo comportamentos de uma criança de 6, de 5, de 4 anos. E aí os pais ficam assustados, né? Peraí, pô, você já passou por essa fase e de repente volta às aulas e você voltou a fazer xixi na roupa? Como assim? Como que se explica isso? Isso tudo pode ser consequências psicossomáticas dos primeiros dias de aula, tá bom? Alterações no sono e apetite, sinais de estresse e adaptação. É muito comum a criança também passar por um processo de estresse, tá? Alteração no sono, a criança dorme cedo ou dorme tarde demais, então ela usa o celular como válvula de escape, ou até mesmo a alimentação, ela se alimenta cada vez mais, ou ela nega os alimentos. Isso não tem nada a ver com seletividade alimentar, pode ser só uma questão de gosto mesmo, e uma questão de gosto momentânea, tá bom? Então, assim, conversamos um pouquinho sobre as principais emoções e comportamentos das crianças nos primeiros dias de aula. E você, né? Quais são as principais emoções e comportamentos que seu filho apresenta no início das aulas? Coloca aí nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? É medo? É insegurança? É raiva? Como que é isso? Chora demais essa criança? E aí,
Será que a escola está preparada para receber essa criança com tantas demandas emocionais e comportamentais? Será que nós, enquanto pais, estamos preparados para orientar essas pessoas que trabalham nas escolas sobre como lidar com a criança? Olha, hoje ele não acordou bem, ele está meio nervoso, então pode ser que no primeiro momento ele não queira falar com ninguém. Olha, hoje ele não quis tomar chá dentro de casa, pode ser que agora ele queira, mas se ele não quiser, espere ali um momentinho dele, ofereça por favor, tá? Então assim, será que nós estamos preparados também para ser parceiros da escola, tá? Essa é uma dúvida que eu trago para nós. Como a família pode trabalhar com previsibilidade? Gente, tudo que é antecipado ajuda, tá? Então assim, você gosta de ser pego de surpresa? Eu não gosto. Eu gosto que a pessoa avise, ó, vai acontecer isso, isso e isso, eu quero que você esteja preparado para que você lide bem com essa situação. Se nós trabalhamos com previsibilidade na vida adulta, por que uma criança não pode? Tá? Então assim, o que tem que fazer em casa, papais? Explicar o que vai acontecer, né? Contar sobre a escola, professores, colegas, a rotina, visitar a escola com antecedência, de vez em quando passar de carro, passar de bicicleta, passar a pé, levar a criança para que ela toque na grade da escola, para que ela olhe o ambiente da escola, para que ela entenda que aquele é o percurso que ela vai fazer quando for para a escola. Então, quando a gente trabalha com previsibilidade, quando a gente trabalha com previsibilidade, a gente diminui esse sofrimento psicológico. Então, assim, resumindo, explicar o que vai acontecer. Explicar não é mentir. Não precisa falar para a criança, ó, vai ser muito bom, lá tem muitas pessoas legais. E se não tem? Né? Com que cara que você vai olhar para a criança depois? Tem que falar a verdade. Olha, lá é um espaço que você vai para aprender e a se relacionar com as pessoas. E é preciso que você vá para que lá na frente você aprenda com o mundo, como que o mundo pode ser adaptado dentro daquilo que você pode e não pode fazer. Tá? Visitas antecipadas, acabei de falar para vocês, é criar um ritual diário. Essa criança tem que ter uma rotina, tá? Horário de dormir, hora de acordar, a hora de se preparar para a escola. A criança não pode acordar e sair derrubando roupa para todo lado para tentar achar uma peça. A criança não pode acordar quando for 6 horas da manhã, começar a procurar materiais de escola. A criança não pode ser responsável para ficar procurando ali as suas peças de roupa no varal, enquanto isso poderia ter sido feito durante a noite. Então, os pais podem fazer essa parte de uma forma educativa, né? Então, assim, tá escolhendo a roupa, começa a perguntar a cor da roupa, que cor que é essa? É verde, azul, é amarela? Você vai de sapato hoje? Ótimo, vamos colocar o sapatinho. Então, assim, esse momento de vínculo afetivo, de organização, de rotina é muito importante para que a criança ela lide melhor com as emoções e com os comportamentos que eu apresentei agora há pouco, tá? Utilizar livros de histórias sobre adaptação escolar. Então, assim, fazer contação de história para a criança, passar algum vídeo, passar algum filme, sempre positivamente, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Encorajar pequenas separações antes do início da aula. Então, assim, a criança não é obrigada a cuidar de toda a parte ali de vida diária, né? Por exemplo, escolher pegar a roupa, é, preparar a mochila. A criança não é obrigada a fazer isso sozinha. Ela precisa desse auxílio da mãe e do pai, tá? Ah, não tenho mãe, não tenho pai. Pode fazer ali com um tio, com uma tia ou com aquele cuidador mais próximo. Então, assim, isso ajuda a criança a ter também responsabilidade e a exercitar suas funções executivas. Espera aí, ela tem que planejar. Não é porque ela tem 5 anos que ela não tem que pegar ali sua mochilinha, né, seu lápis, sua caneta, lápis de cor e organizar dentro da mochila. Então, essas pequenas separações ajudam a criança a estar mais preparada para a volta às aulas, tá bom? Agora vamos lá, gente. Deixa eu puxar a orelha de vocês aí. Por que evitar apresentar conceitos negativos da escola? O que acontece? Às vezes nós pais temos experiências negativas com a escola.
né? Às vezes uma pessoa que não atendeu bem o nosso filho, às vezes uma pessoa que não teve paciência com o nosso filho, às vezes uma pessoa que nem deu bom dia para nós, às vezes uma pessoa que está na escola, mas está a passeio, está à deriva, ou seja, está apenas pelo salário. E aí nós criamos uma imagem generalizada dessa escola, achando que todo ambiente escolar é negativo, todo ambiente escolar é ruim. Gente, na escola tem pessoas boas e pessoas que precisam melhorar, tanto quanto num açougue, no mercado, numa clínica, na praça, nas baladas, no lazer, em todos os lugares tem pessoas que são mais afetivas e pessoas que são mais distantes. Então, assim, nós saímos criando conceitos de todas as pessoas? Não, né? E por que da escola nós criamos? Tá? Então, assim, evitar frases como: se você não se comportar, vou te deixar na escola. Olha só, gente, uma punição para a criança. Se você não tiver bom comportamento, vai para a escola. Quer dizer, a escola é o lugar de receber as pessoas que não têm bom comportamento? Cuidado com a professora. Peraí, cuidado com a professora por quê? A professora é um monstro, a professora vai fazer mal para o seu filho? Não, gente. Então, assim, esse tipo de fala dentro de casa pode criar rótulos, estigmas, modelos, que esses modelos vão sendo internalizados na mente dessa criança e essa criança vai evitar o contato com esse ambiente. Vamos lá, se eu falar para você as características de um lugar e essas características forem negativas, você vai? Não, né? A criança pode dizer que não vai? Não pode. Então o que a gente tem que fazer? Mostrar as pequenas coisas positivas que tem na escola. Não é possível que uma escola só tenha coisa negativa. Não é possível que um professor só tenha qualidades negativas. Não. Os profissionais, as pessoas que estão lá, elas estão dedicadas, decididas a fazer o melhor para o seu filho. Tá? Mesmo aquelas que vão só pelo salário. Então, assim, se você não se comportar, vou te levar para a escola. Então, tirar esse tipo de imagem da escola, né? Tirar o tipo de imagem da diretora. Nossa, já vem aquela diretora mandona. Vai lá, fica com aquela coordenadora chata, fica lá com aquele professor que não dá nada, fica lá com aquele moço da recepção que não dá atenção para as crianças. Então, assim, evitar esse tipo de fala para que a criança ela crie uma imagem positiva da escola e não uma imagem negativa. A escola precisa ser vista como um ambiente seguro, né? E não como um espaço de punição. Porque se eu falo, se você não ficar bem, vai para a escola, você está dizendo o quê? Que a escola é um ambiente inseguro, que a escola é um ambiente chato, que a escola é um ambiente de punição. Então a criança vai querer ir para a escola? Não vai querer, tá? Confiança dos pais na escola influencia diretamente na adaptação. Então, assim, falar o nome das professoras, falar o nome de quem recebe, falar o nome da merendeira, agradecer quando chega à escola, agradecer quando sai, cumprimentar as pessoas, pegar nas mãos das pessoas, ser cordial, ser simpático com as pessoas da escola, mostra para a criança um espelho de algo que essa criança precisa olhar, né? Então, eu preciso mostrar confiança na escola para que o meu filho também sinta confiança nessa escola, tá bom? E tem que falar também da equipe escolar sempre de forma positiva. Ah, mas eu não gostei da forma como aquela mulher me atendeu ontem. Tá, tudo bem, né? Chama ela no canto, conversa depois, né? Pergunta para ela o que aconteceu, por que ela tá te tratando daquele jeito. Mas a criança não é obrigada, não precisa passar pelo seu conceito, né? Então, se quer apresentar um conceito bom para a criança, apresente um conceito positivo, para que ela veja em você um espelho para dar sequência no seu desenvolvimento. E aí nós entramos no outro tópico bem interessante. Não esquece, hein? Comenta aí, coloca nos comentários de onde que você está assistindo esse vídeo. Se é numa faculdade, se é numa escola, se é na rua, enfim, coloca aí de qual cidade você está falando. E assim, vamos lá. Mostrar que a escola não é uma obrigação só. Claro, é uma obrigação, né, gente? Você tem que aprender. Mas vamos tentar mostrar que a escola também é uma fonte de prazer. A escola é uma fonte de interação e de aprendizagem. Estimular a curiosidade dessa criança. Falar sobre os amigos, as brincadeiras, as descobertas. Conectar a escola com interesses da criança. Ó, lá tem livros de dinossauros. Lá tem livros sobre
sobre a América Latina. Lá tem livros sobre o desenho que você assistiu, lá tem um espaço para você brincar com seus amigos, lá tem a quadra para você poder correr, para poder brincar de pega-pega. Então assim, veja, conectar a criança com as habilidades e competências que ela tem. Tá? Criar uma transição suave, ou seja, perguntar sobre o dia da criança, mas sem pressionar, né? Tem pais que falam assim, como que foi o dia da escola? A criança não vai responder. A resposta está muito aberta, né? Começa a conversar com a criança. Ah, eu vi que você estava no corredor. O que você estava fazendo? Ah, eu estava lá pegando um brinquedinho que o coleguinha me emprestou. Ah, eu também vi que na hora que você foi pegar a mochila, você abraçou o coleguinha. O que aconteceu? Ah, tá, porque no início da aula ele veio, brincou comigo e tal. Então veja, não adianta chegar na criança com uma pergunta ampliada e esperar uma resposta. Tanto que, olha aí, se você já fez essa pergunta para a criança, provavelmente ela não te respondeu. Ah, como que foi seu dia da escola? Sabe o que ela respondeu? Ou ela ficou em silêncio, que é uma resposta, ou ela disse para você, foi bom. Foi bom é a resposta? Não, não é resposta, porque você não soube perguntar, tá? Então, assim, a relação com a criança tem que ser uma relação dialogada, não uma relação perguntada. Quando você só pergunta, você transforma numa entrevista. Agora, quando você começa a dialogar com a criança, você mostra para ela que tem uma reciprocidade e aí há um interesse, uma conexão na conversa, tá? Demonstrar entusiasmo, então, só que não tem que ter falsidade aqui, gente. Ai, que legal, que escola linda que você foi, que não sei o que. Você sabe que não foi lindo às vezes. Você sabe que a criança ela não foi acolhida no início, né? A criança chegou, ninguém deu bom dia para ela. Você sabe disso. Aí você chega falando que foi lindo, que foi maravilhoso. Não, mas seja entusiasta no sentido de mostrar para a criança que ela pode fazer melhor também a parte dela. Né? Crianças captam as emoções dos pais, tomar cuidado com isso, e elas replicam essas emoções, tomar cuidado com isso. Então, assim, demonstrar entusiasmo. Não adianta buscar a criança com a cabeça baixa, parece que está com um piano nas costas, parece que é uma obrigação. Ah, fulano já veio me buscar. Então, assim, toma muito cuidado com sua expressão facial. Tá passando por um momento difícil em casa, separação, briga, tá passando por dificuldade financeira, dificuldade habitacional, tá com problema com o vizinho, com o professor, com a equipe pedagógica. Se for possível, não mostre isso perto da criança, né? Procure mostrar que você tá ali porque tá com prazer em buscar essa criança na escola, tá com prazer em levar essa criança na escola. Ah, Demar, mas pô, prazer, às 6h40 da manhã é prazer, né? Agradecer porque tem uma oportunidade de levar uma criança para aprender. Tem prêmio melhor que isso? Não tem, tá? E por último, gente, vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje, tá? Vamos falar sobre adaptação escolar para crianças com transtorno do espectro autista. Olha só, se com a criança neurotípica nós temos que ter esses cuidados, imagine com uma criança que tenha prejuízos acentuados, confirmados por neuropediatras, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, uma criança que tenha um perfil neuroatípico, ou seja, que tenha necessidades específicas no campo da comunicação, interação, comportamentos repetitivos, estereotipados, algumas questões emocionais e outras comorbidades, como que é. Então, assim, aqui a nossa atenção multiplica, tá? Aqui nós temos que estar cada vez mais intensos e contribuir muito mais com a equipe escolar. E aí, como que é com a criança com transtorno do espectro autista? Como que é na sua escola? Como que é na sua cidade? Né? Há uma preparação? Como que isso é passado para vocês? Então vamos lá. Primeiro, eu trouxe seis questões aqui sobre essa adaptação escolar da criança com transtorno do espectro autista, tá? Primeira questão, necessidade de maior previsibilidade. É aquilo que eu trouxe para vocês, tá? No bloco anterior, né? Por que tem que ter previsibilidade? Então tem que criar um cronograma visual para essa criança. Essa criança precisa ter uma imagem daquilo que ela vai ver. Ela tem que ter essa antecipação para que ela se regule emocionalmente, para que ela pense nos mecanismos de comunicação que ela vai usar, para que ela pense nas possíveis reações comportamentais que ela poderá ter no ambiente. Então, assim, primeiro ponto dessa adaptação
da criança com transtorno do espectro autista. Necessidade de maior previsibilidade. Eu vou explicar isso de uma forma muito simples, tá? Vamos lá, pessoal. Essa questão da previsibilidade, tá, é muito usado no campo do transtorno do espectro autista. Então, criar um cronograma visual. O que é isso? É uma agenda. Essa agenda depende se a criança é verbal, não verbal, se a criança ela já é alfabética, ou está na fase fonológica, ou está na fase simbólica de alfabetização. Aí vai depender do que você conhece sobre essa criança. Se é uma criança mais visual, ou seja, ela precisa ver mais as imagens do que as letras, o que você tem que fazer? É criar uma rotina para essa criança, uma agenda. Então, uma agenda com a imagem do ônibus, uma agenda com a imagem do trajeto, uma agenda com a imagem do portão da escola, uma agenda com a imagem de quem recebe a criança na escola, uma agenda com a imagem das pessoas próximas à escola, uma agenda com a imagem ali da sala de aula, dentro da sala de aula, uma agenda com a imagem da hora do recreio, da hora da alimentação, da hora do brincar, da hora da aula de arte, de educação física, da hora de ir embora. Então, assim, imagens da mochila. Essa criança precisa entender que existe um caminho para ela ir. Tá? Peraí, eu vou então. Se eu estou vendo aqui a imagem da escola, a imagem do trajeto, a imagem da sala, a imagem do recreio, a imagem da merenda, então a imagem da minha mochila, peraí, pô, então eu estou me identificando com isso. Então a criança ela vai diminuir sua ansiedade, ela vai diminuir suas emoções, vai reduzir os seus comportamentos repetitivos, vai reduzir os seus comportamentos de relutância e vai entender aos poucos que a escola é um ambiente prazeroso. Então, primeiro ponto, necessidade de maior previsibilidade. Segundo, apresentação gradual do ambiente. Eu sempre falo para os pais, as aulas terão início em fevereiro, tá bom. O quanto custa passar na escola em janeiro? Ah, mas a escola está fechada. Passa no portão. Tá? Lembra que eu falei agora há pouco? Passa no portão, observa essa escola de longe. Fala, filhinho, é aqui que você vai estudar, é aqui que você vai ser feliz, é aqui que você vai encontrar pessoas legais. Se elas não forem tão legais assim, elas poderão ser pessoas legais. Então, assim, permitir essa apresentação gradual do ambiente, tá? Essas visitas são extremamente importantes para a criança. Terceiro ponto, objetos de transição. Então, permitir que a criança leve um item de conforto para a escola, tá? Para a creche, né? Ou outro espaço. O que é isso? Esse objeto de transição às vezes pode ser um pano, às vezes pode ser um brinquedo, às vezes pode ser uma boneca, que é um brinquedo, claro. Às vezes pode ser um fone, às vezes pode ser uma almofada pequena, uma almofada sensorial. Às vezes pode ser algo que essa criança carrega para todos os lugares, que essa criança precisa se sentir segura próximo a esse objeto. Então, assim, daí entra o seu diálogo com a escola. Porque, vamos lá, a criança chega lá com um ursinho desse tamanho a função de tantas pessoas me chamarem de tio, que eu acabo chamando de tia também. E aí a pessoa que está na chegada da escola pega lá o ursinho e fala, não, hoje não é dia de brinquedo. Hoje não é dia, não, hoje não. Daqui que a titia vai guardar. Pronto, acabou com a criança. Acabou com a criança, tá? Então, assim, não é dia de brinquedo para quem, tá? Então, assim, essa pergunta tem que ser feita. Não é dia de brinquedo para quem? Se a criança precisa daquele ursinho para se regular emocionalmente, para diminuir o estresse, a ansiedade e conseguir se adaptar e se reorganizar naquele ambiente escolar. Então vejam, esse objeto de transição é extremamente importante. Evitar mudanças bruscas, tá? Isso tanto no trajeto quanto dentro da escola. Então, assim, do que adianta você trabalhar com previsibilidade, você mostrar o trajeto, mostrar a figura, mostrar a ponte, mostrar a rua, mostrar a placa, mostrar a mochila, mostrar o ônibus, mostrar a escola, se de repente você, por uma necessidade sua, você muda o trajeto. Aí a criança começa a olhar, peraí, me prometeram um percurso e de repente estão me dando outro percurso? Que negócio é esse? Aí a criança ela vai fazer o quê? Ela já vai aumentar o seu comportamento, a aceleração do seu comportamento já começa a sair da primeira marcha, segunda marcha, e isso tudo pode ir provocando desregulação emocional. Evitar mudanças bruscas significa manter a rotina, manter a agenda, tá bom?
Ah, Demar, mas eu preciso passar na casa de tal pessoa para pegar um objeto antes de levar a minha filha para a escola. Pera aí. Se você sabe que sua filha trabalha com ordem de, 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 de previsibilidade, de cronograma de ação, e isso ajuda ela a ser regular emocionalmente, não é melhor você deixar ela na escola e depois passar e pegar esse objeto para que ela vá no trajeto justamente que você determinou? Aí você não perde a confiança, aí você ganha mais credibilidade, aí você ganha mais regulação emocional, você ganha melhoria de comportamento e melhor, faz com que a escola também se adapte bem àquele comportamento da criança. Contato próximo com a equipe escolar. Ah, com criança, não adianta você dizer bem assim, ah, eu não falo com aquela monitora. Eu não falo com aquela cuidadora, eu não falo com aquela diretora, ah, com aquela coordenadora não quero nem papo. Não, não. Questões pessoais de um lado, questões de desenvolvimento do meu filho, do seu filho, do outro, tá? Então, assim, por mais que seja difícil separar as coisas, é importante a gente entender que existe uma relação proximal entre escola e família e essa relação precisa ser prazerosa. Ah, mas eu não suporto mais essa escola. Ok, você não suporta mais essa escola, mas o seu filho precisa que exista um contato mais próximo com essa escola. É lá que a criança vai ficar grande parte do tempo. É durante anos e anos que essa criança vai ficar nesse lugar e você não quer ter uma relação boa com esse lugar e você da escola não quer ter uma boa relação com essa família, ah, já vem aquela mulher chata, já vem aquela mulher barraqueira, já vem aquele homem perguntador. É claro que é perguntador, é filho, né? Você não tem filho também? Tá? Então, assim, alinhar a estratégia de suporte, como sinalizações visuais, espaço de regulação emocional e fazer com que o diálogo com a escola seja um diálogo prazeroso, não de punição. Parcerias com terapeutas, não tem como. Não adianta nada você criar tudo isso para a criança se você não conversar com o psicólogo, conversar com a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador, não conversar com o neuropediatra, clínico geral e outros profissionais da saúde. É preciso ter uma estratégia de ajuste para que essas pessoas possam nos ajudar a melhorar a adaptação dessa criança na escola. Então, assim, não existe possibilidade de adaptar uma criança na escola sem pensar nesses itens que eu trouxe para vocês. Tem muitos itens, muitos, mas eu deixei aqui os mais usados, tá bom? Então, nós conversamos sobre adaptação escolar e família e trouxemos algumas dicas práticas de como nós podemos fazer para melhorar a chegada dessa criança e permanência no ambiente escolar. Tá bem? Um abraço. Não esquece aí, curta, comente, compartilhe. Comente aí, diga aí o que você achou desse bate-papo. Marque uma pessoa que você acha importante e vamos seguir juntos nessa empreitada de fazer com que a escola seja um espaço de prazer. Escola, creche, tá, gente? Seja um espaço de prazer e não um espaço só de obrigação. Um abraço. Até mais.